Boa noite, meus irmãos. Saudações em Cristo Jesus, com seu amor e graça. Amém? Amém. Irmãos, é com alegria que nós estamos aqui reunidos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para bendizermos ao seu nome, em louvor e adoração, e também aprender mais da sua palavra e buscá-la em oração. De fato, este é o nosso intuito. Temos muito a agradecer ao nosso Deus, e principalmente por este momento de comunhão maravilhosa que nós teremos neste momento. Convido os irmãos a orarmos para iniciarmos assim propriamente dito, e quero que todos fiquem de pé, por favor, para agirmos em reverência diante do nosso Deus. Soberano Deus, louvado seja o teu santo nome, porque nós somos teus servos. De fato, ó Deus, o Senhor agiu com muita misericórdia, nos salvando, nos transportando para o reino do Filho do seu amor. Deus, nós queremos louvar o Senhor nesta noite, agradecer, ó Deus, por tudo que tens feito em nossas vidas, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, e agradecemos, ó Pai, por este momento que o Senhor está nos proporcionando. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor esteja aqui agindo com a tua santa palavra, para que a mesma venha encontrar morada em nossos corações, e assim nós possamos sair daqui renovados mediante teu Santo Espírito. Nós possamos aprender mais sobre a tua vontade revelada. Ó Deus, receba também os nossos louvores, cânticos e hinos espirituais que entoaremos ao teu nome. Que o teu nome seja glorificado aqui nesta noite. Nos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém. Amém. 2 Timóteo, irmãos, ainda em pé. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Versos de 1 a 5. Faremos uma leitura responsiva. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 5. Verso 1 diz as Escrituras: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém, irmãos? Verso 2, vamos ler juntos? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Amém, irmãos? Que nós possamos agir com coragem diante dos falsos mestres e das vãs filosofias mundanas. Que nós possamos fazer como o hino de número 469 diz: um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois, e tudo defender, marchando para os céus. Entoemos juntos, corajosos, 469. Perdão é a voz que entregou o rei, a voz, soldados seus,
A minha alma sempre almeja estar
seja o nome do nosso Deus. Convido o pastor Iraci. Tem a palavra. Obrigado, irmão Eduardo. Boa noite, irmãos. Boa noite. Irmãos, primeiramente dizer que o presidente da nossa associação de homens ontem se tornou pai. E os irmãos aí de Iração Pai sabem que é uma experiência ímpar, né? Me lembro que eu tinha algum. Foi para amanhecer hoje já. Mas eu tinha muitas coisas de valores quando eu casei, né? Uma delas era a minha bola, a minha chuteira, que é a coisa mais preciosa que eu tinha. Mas, irmãos, quando eu cheguei lá no hospital, que o médico botou o Charlie no meu colo e disse assim: agora você é pai, eu com 19 anos. Era na época da febre da Serra Pelada, a febre do ouro. Foi como se ele tivesse colocado uma pepita de ouro na minha mão, não sabia nem o que falar. Eu sei a experiência que o Eduardo passou, está passando. Então, parabéns ao nosso presidente aí pela nova experiência de ser pai, né? Irmão, nós temos hoje também um grande privilégio de ter aqui conosco o pastor Marcos Perim. E hoje nós fizemos uma coisa boa aí com ele, eu e José, já pensando no futuro. Levamos ele para comer um tambaqui assado na beira do Rio Juju, com açaí, pensando que quando nós chegarmos lá em Salvador, na Bahia, ele vai nos receber com uma moqueca baiana. Né? Mas, irmãos, é maravilhoso ter aqui o pastor e também todo esse grupo de homens que chegou aqui para ouvi-lo hoje. O seu alvo hoje é os líderes, né? Aqueles que já têm suas famílias e aqueles que ainda estão formando agora, pensando em formar família. E ele vai trabalhar nos nossos corações e mentes como nós desempenhamos esse papel tão difícil na nossa época, que é liderar uma família. Então eu quero reconhecer aqui, irmãos, as nossas associações de homens da nossa igreja. Mesmo que alguma igreja não tenha uma associação organizada, mas vamos fazer de conta, né? Então nós vamos começar pela igreja local, todos os homens que compõem a nossa associação de homens, fiquem em pé. Então, irmão, nós temos aqui, claro, né, está faltando bastante, mas muito obrigado aí. Nesse ano, nosso presidente é o irmão Eduardo, né? E nós estamos sempre reunindo toda segunda, sexta-feira e todo mês, né? Para ter uma mensagem para os homens. Agora nós queremos, irmãos, ver a igreja de Castanhal com o seu pastor Marcelo Corrêa. Está aqui com um grupo de homens, ó, só filho aí é 3, viu? Mas o Elário, muito obrigado, pastor. Agora nós vamos pelos missionários mais velhos, né? Não, vamos primeiro para outra igreja de Castanhal, que é a igreja Manancial lá com o pastor Raimundo. Aí, seja bem-vindo. Muito bem. Agora vamos para a congregação nossa com o pastor mais antigo, pastor Adilson e seu grupo, em Igarapé-Açu, Igreja Batista Regular Esperança, né? Sejam bem-vindos. Mas nós vamos partir para outra, deixa eu ver quem é aí mais velho, seu Pará ou o médico? Acho que é o pastor Pará, né? Eu peço que o pastor Paulo Sérgio, com a sua turma, fique aí em pé. Sejam bem-vindos. Obrigado. Pastor Médio Barbosa, com a sua turma. Cidade de São Miguel do Guamá. Pastor Paulo Sérgio, para a informação do nosso orador, ele trabalha em São Francisco do Pará, né?
são cidades aqui, Rodeio Santa Maria. E tem mais o missionário Ramon Bode, está aqui? Não, né? Então, na igreja tem 4 congregações, tem uns 3 missionários hoje aqui conosco, graças a Deus. E a luz brilhante, rapaz, olha, o irmão Judas, Marisa. Está chegando uma turma aí, está chegando. Pegaram o trânsito na saída lá, estão vindo aí. Muito bem, então obrigado aí, irmão Judas. Irmãos, é um privilégio ter vocês aqui, ver esse grupo de homens, né? Eu lembro dos nossos grandes heróis da fé aí, da época da Reforma, né? De homens na mão de Deus são um exército combativo, né? Então, realmente, né, para a gente ver tantos homens servindo a Deus, a gente fica entusiasmado, né? Vendo que nós temos um exército mais forte que o de Israel. Então, muito obrigado, irmão. Deus abençoe a cada um. E amanhã, os irmãos já sabem, para toda a igreja, e domingo também, que o pastor estará desenvolvendo o mesmo tema que está aí no banner aí para nós. Amém? Muito obrigado. Irmãos, eu prometi trazer o Estevão hoje, mas a enfermeira não deixou. Tive que deixar ele lá com a mãe por enquanto. Mais um texto, irmãos, na primeira carta a Timóteo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versos 18 a 20. Diz as Escrituras, primeira carta a Timóteo, 1, 18 a 20. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmar com nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemar. Muito bem, irmãos, para que nós possamos estar firmes na boa doutrina, tendo esta consciência em mente, nós devemos estar crendo nas Escrituras Sagradas, mas também observando-as. Entoemos o hino de número 301 do cantor cristão, enfatizando este assunto. Creio observar 301. Observa tudo quanto ordena.
Amém? Amém. Quero convidar algum irmão que desejar dar algum testemunho, alguma participação neste momento. Pastor Adilson se ajeitou para pegar água. Pastor Médici. Meus queridos amados irmãos, com alegria e prazer estar aqui com os amados, eu queria cordialmente saudar todos com o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Irmãos, o meu testemunho, irmãos, é baseado sobre fé. Eu queria até ler aqui para nós algo que sempre devemos ter em nossas mentes quando falamos de fé. Por que isso, irmãos? Porque nos dias que nós temos vivido, cada vez mais, muitos têm vivido uma religiosidade e não têm exercitado uma fé constante diante dos desafios. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Irmãos, hoje de manhã eu estava agradecendo ao nosso Deus pelo grande privilégio que eu tenho de servir. E vocês sabem que eu não me canso de dar testemunho diante do poder de Deus, do que Ele tem feito. Eu poder hoje estar com meus 2 filhos na casa do Senhor. Amém. Estar de volta, estar me servindo ao Senhor fielmente, é a prova de que se nós servimos ao nosso Senhor e temos fé, é realmente gratificante que as lutas vêm, as batalhas vêm, mas nós devemos ser incansáveis. E quando as pessoas perguntavam: pastor, o senhor tem um pedido de oração? Eu disse: tenho. Que Deus opere na minha família. Irmãos, quando as tragédias acontecem em nossas vidas, o que fazer? Meus 2 filhos no mundo, igual tem uma expressão que as pessoas usam aqui, não sei se lá para a banda do Nordeste usa, igual o cavalo de Satanás, aproveitando o mundo do jeito que o diabo gosta. Minha mulher muito doente, a igreja fria, nós passando por condições financeiras difíceis e tudo dando errado. E o que fazer? Irmãos, eu já contei esse testemunho aqui e vai ser incansável eu continuar contando. Eu comecei a orar e até que um dia eu cheguei e disse: Senhor, eu não vou mais assumir o ministério, não vou continuar, porque eu estou me sentindo incapaz. Mas eu creio no teu poder que o Senhor vai provar para mim. E eu dei um veredito e eu disse: Senhor, me contraria se eu estiver errado e opero. Mas de agora em diante eu vou buscar o Senhor, esperando a tua resposta, crendo que o Senhor tem um propósito em tudo isso. Irmãos, eu nesse dia chorei, clamei, me humilhei e continuei orando. E eu sempre falava com meus colegas: orem por mim e pela minha família, porque não é fácil. E diante das lutas, Deus hoje Ele me dá o privilégio de eu me sentir, primeiro de tudo, não para mim agora, mas para a glória do nosso Deus, vitorioso. No passado eu orei muito para que Deus tivesse misericórdia do meu cunhado e do meu irmão, que eu considero um irmão amigo, que eu não é de sangue, mas é de coração. E eu dizia: Senhor, se o Senhor converteu o coração do meu cunhado, se o Senhor converteu o coração do Judásio, eu vou ser um homem realizado e ver o Senhor operando. Meu cunhado hoje está aqui, meu irmão amigo está do lado do barco comigo. E aí, irmãos, quando eu tive o privilégio de ser pai, aí eu descobri que era outro grande desafio.
E eu descobri que não era a minha vontade nem a minha capacidade. Vindo de uma criação enérgica, muitas vezes eu fui enérgico com meus filhos. E diante disso, eu sempre crendo que Deus ele poderia dar a resposta em tudo. E eu disse: Senhor, uma vez eu te disse que eu estaria me sentindo realizado. Eu estaria me sentindo vitorioso se o Senhor convertesse essas duas pessoas. E o Senhor converteu. E o Senhor converteu o irmão Hélio. E tantas pessoas eu pedi para o Senhor converter, e o Senhor converteu. E eu creio no teu poder, que o Senhor, se eu é para me continuar no ministério, se eu é para me continuar sendo pastor, o Senhor vai me dar a vitória para mim não me sentir envergonhado. Irmãos, não existe mais difícil que um pastor estar à frente do ministério do que ver seus filhos tudo afastado do caminho do Senhor. Então, irmãos, eu tenho exercitado essa fé. Deus tem me dado tantas respostas e eu agradeço muito a Ele. Dias atrás eu dei um testemunho do poder de Deus do que Ele fez. Hoje eu não vou detalhar, mas eu quero dizer para vocês, se nós tivermos fé, se nós crermos de todo o coração, se nós buscarmos de todo o coração, incansavelmente, perseverante, pode saber que Deus opera. Então eu me sinto feliz por dar um testemunho para vocês e ver que Deus operou na vida dos meus dois filhos. Deus tem operado na vida da minha mulher maravilhosamente. Deus tem operado na igreja maravilhosamente. E amanhã nós vamos estar aqui em nome de Jesus para agradecer por tudo que essa igreja fez no ministério em São Miguel do Palmar. E eu queria aqui, eu não me canso de agradecer primeiro de tudo o meu pai, que é o meu pai na fé, o irmão Francisco Alves, que está aqui. Ele foi um homem cansado em lutar por mim. Irmão Edivaldo Braga. Agradecer o meu pastor Miraci, que foi um homem que foi usado grandemente pela palavra de Deus para falar ao meu coração. Todas as vezes que eu chegava nessa igreja, eu dizia: o pastor está falando comigo. E Deus usou ricamente. Até outro dia que eu vim confessar a Cristo no Salvador, era o pastor Mauro que estava pregando, e minhas irmãs diziam: tu não vai? Eu disse: não, eu vou com o meu pastor. E eu agradeço muito ele pelo exemplo de ministério que ele foi para mim. E no dia que ele chorou aqui e disse: será que eu vou ver um dia homens daqui da minha igreja servindo no ministério? Então ele tem me dado exemplo de sabedoria, paciência e mansidão. Muitas vezes eu chegava com o meu pastor e disse: olha, o senhor não precisa falar nada, nem fazer nada, porque eu posso falar e o senhor não vai se queimar. Ele trabalha no pastor Miraci. Agradeço muito o pastor Adilson, que foi o homem responsável por livre pressão me colocar no ministério. E eu agradeço muito vocês. Agradeço o irmão Edivaldo Braga, o irmão Manuel, e cada um de vocês pela importância de cuidar da minha vida. Então, irmãos, hoje eu me sinto feliz e eu quero falar com vocês, pais. Não desistam dos seus filhos. Orem incansavelmente. Peçam oração. Lutem pelos seus parentes. Lutem pelos seus amigos. Porque o poder de Deus ele é presente em nossas vidas. Só precisamos ter fé. Amém? Amém. Que Deus abençoe todos nós. Obrigado pela oportunidade. Maravilhoso testemunho, irmãos. Vamos louvar o Senhor com mais uma canção e logo após o pastor Marcos Perim terá. O testemunho
Tem a palavra. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês com a graça do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que alegria estar aqui com vocês. Muito bom estar entre vocês essa noite, compartilhar a comunhão dos irmãos e também os afetos, as palavras de carinho. Muito obrigado, irmãos, pelas orações. Deus abençoe a cada um de vocês ricamente. O pastor falou que eu não tenho tempo, então eu queria aproveitar a onda de testemunho e eu queria dar um testemunho a respeito da história da nossa igreja. De quando eu estive aqui com os irmãos, pregando lá no acampamento, muita coisa aconteceu no nosso ministério e eu queria dividir com os irmãos. E os irmãos sabem qual é o perigo dos testemunhos. Esse perigo dos testemunhos é muitas vezes elevar o homem, mas de antemão, tudo que nós vamos falar aqui é a respeito do nosso Deus, é a respeito da capacidade revitalizadora que o Espírito Santo tem de tornar comunidades irrelevantes, prestes a deixar de existir, em igrejas pulsantes. Só o Senhor pode fazer isso. Eu gosto de dizer que eu sou pastor de uma igreja que quase fechou as portas. A Igreja Batista de Guarapituba, foi organizada na década de 80, mas ela foi fundada na década de 70, na residência do saudoso pastor Ricardo Buck. Não sei quantos de vocês conhecer, tive o privilégio de ter como vizinho há alguns anos. E a nossa igreja foi organizada em igreja batista regular, mas ela nunca teve estabilidade pastoral. Ela sempre era uma igreja que tinha, o pastor Ricardo gostava de chamar de igreja roda gigante. De uma época que a igreja estava muito bem crescendo, e de repente aconteciam coisas, a igreja ficava quase para se fechar. E isso foi acontecendo em diversas ocasiões. Obrigado, irmão. Foi acontecendo em diversas ocasiões em sucessivos ministérios. Até que chegou por último, e não me perguntem como isso aconteceu, mas a igreja escolheu um pastor da Convenção Batista para ser pastor. Esse foi o pastor que precedeu na igreja. E esse pastor, ele começou a descaracterizar completamente a igreja. Para vocês terem uma ideia, ele colocou um grupo de dança nos cultos, ele começou a expulsar os fundadores da igreja de culto, e a igreja começou a esvaziar. Ele fez umas mudanças estranhas nos estatutos, tirando aqueles dispositivos que resguardam a igreja em caso de divisão, quem fica com patrimônio, etc. E a igreja foi esvaziando, e ela chegou a ter 12 membros. Uma igreja que na época que ele assumiu tinha 80 pessoas, chegou a 12 membros. Então esse foi o ponto mais terrível da história da nossa igreja. Quando chegou a 12 membros, tinha um dos irmãos diáconos da igreja, o irmão Paulo, que ainda hoje é diácono na igreja. O irmão Paulo tomou a decisão de que ele não ia brigar com o pastor, porém ele não ia sair da igreja, ele ia ficar lá. Então o pastor insultava ele do púlpito, xingava a mulher dele. Mas não sei se um dia vocês vão ter a oportunidade de conhecer. O irmão Paulo é aquele homem lorde, ele é um homem que sempre fala manso, é um homem que não se dá provocações, é um homem muito sábio. Ele não entrou nisso, e isso foi meio que desestabilizando o pastor, né? Essa tranquilidade do irmão Paulo de não cair nas provocações dele, como aconteceu com muitos outros, e que foram expulsos da igreja, disciplinados por causa disso. Então isso foi desestabilizando o pastor. Até que esse grupo de 12 irmãos procurou o irmão Paulo
pediu que, pelo amor de Deus, eu fizesse alguma coisa. E aí ele, relendo os estatutos da igreja, ele viu que a igreja podia sim convocar uma assembleia, a revelia do pastor, e ele convidou, enviou uma carta assinada pelos membros da igreja solicitando o apoio da associação estadual para presidir essa assembleia. Então, antes da assembleia ser realizada, o pastor foi e pediu demissão, escreveu uma carta, se desligou da igreja. A igreja estava muito ferida. E nessa época, os irmãos que ficaram, aquele remanescente, chegou para o irmão Paulo e falou: irmão Paulo, vamos fechar a igreja, vamos todo mundo para uma outra igreja, a gente entrega aí o patrimônio para quem é de direito, a gente não tem mais estrutura, está todo mundo muito ferido, vamos recomeçar em outro local. O irmão Paulo disse: não, nós vamos dar prosseguimento da igreja, vamos ficar abrindo a igreja todo domingo, quem quiser ir, vá, mas nós vamos abrir a igreja todo domingo e realizar os cultos. E os irmãos, alguns disseram: mas a igreja não tem condição financeira de se sustentar. Eu não, eu pago do meu bolso a despesa da igreja, a água, a luz, o que for necessário, mas a igreja não vai fechar. E ele foi feito fazendo um trabalho de visitar algumas pessoas se converteram, umas poucas pessoas voltaram, e eles faziam uma vigília de oração toda sexta-feira, da sexta para o sábado, pedindo que o Senhor mandasse para eles um pastor. E eles, ao mesmo tempo, iam convidando um pastor, outro pastor, para visitar a igreja, conhecer a igreja. E nisso, no ano de 2012, eu fui convidado para ir a Salvador, pregar na igreja do pastor Adil, que hoje é missionário da nossa igreja, está em Portugal. Ele é pastor de Estela Maris. E no domingo pela manhã, eu estava sem compromisso. Quem iria pregar no domingo de manhã era o pastor Ricardo, e eu estava sem compromisso. E então, ventilou-se a possibilidade de eu pregar na Pituba. Eu fui lá. Cheguei lá, preguei uma mensagem. Terminou, eles pediram que eu pregasse outra mensagem. Eu preguei outra mensagem. E quando terminou aquele punhadinho de irmãos, nessa época tinha 22 irmãos na igreja. Esses irmãos, através da diretoria, vieram falar comigo, dizendo: olha, pastor, nós estamos orando toda sexta-feira, pedindo um pastor, e você é a primeira pessoa que vem aqui e que a igreja diz que você é o nosso pastor. Já vieram outros, mas sempre havia uma coisa: olha, isso aqui gostando, isso aqui não gostou tanto, e você nem veio como candidato, mas todo mundo está dizendo que você é nosso pastor. Então você aceita fazer uma reunião com a gente? Então nós vamos fazer uma reunião. Isso eu liguei para minha esposa, nessa época eu morava no Ceará. Eu liguei para minha esposa e contei: olha, eu acho que Deus está fazendo um movimento para a gente aqui em Salvador, fique em oração. E imediatamente minha esposa gostou da ideia de Salvador, ficou em oração. Para resumir a história, nós fizemos uma reunião de umas 2 horas. Ao final da reunião, o irmão Paulo disse assim: pastor, eu nem passei pela assembleia da igreja, mas nós vamos fazer um convite. E eu, no meu coração, disse: se vocês me convidarem, eu venho. E eu tinha tanta certeza que isso ia acontecer. Eu cheguei no Ceará, na época eu estava dando aula no seminário do Cariri, História da Igreja, e eu já combinei, já avisei o pastor Almir: o senhor pode arrumar um professor de história aí, que ano que vem eu não estou ensinando mais. E vai, como assim, você recebeu o convite? Eu falei: não recebi, mas vou receber, e eu já aceitei. Então o senhor já consegue outro professor. Isso, irmãos, foi no mês de novembro. No mês de janeiro, no dia 20 de janeiro, eu já estava em Salvador com a minha mudança. Foram 2 meses entre essa minha pregação na Igreja Batista Seminário da Pituba, o convite da igreja e a minha mudança para Salvador. A Pituba é um bairro classe média alta. É um bairro que tem condomínios, que tem muitos cafés, restaurantes chiques. E a nossa igreja era muito feinha. Era aquela igreja que parecia uma igreja abandonada. As pessoas passavam, às vezes, de frente à igreja, diziam: eu nem sabia que aqui é uma igreja, eu ando nessa praça, tem uma praça de frente à igreja, eu ando nessa praça há 10 anos, eu nunca vi que isso aqui era uma igreja, eu pensava que isso era um prédio abandonado. Então a nossa igreja, assim, ela era muito, muito feinha,
principalmente por causa do embelezamento do bairro, com os restaurantes chiques e etc. Nós começamos o trabalho lá, não tinha como evangelizar, como normalmente fazemos no interior, na casa das pessoas, pegar folheto, convidar as pessoas para vir à igreja. Não tinha, é um bairro de condomínios, mas o Senhor começou a mandar algumas pessoas para a igreja. Pessoas que caminhavam na praça, de repente paravam, eu não sabia o que era a igreja, não. Eu posso assistir o culto, às vezes eu estava até de short, fazendo caminhar, entrava e ficava. E naquele ano de 2012, o Senhor converteu o coração de algumas pessoas, e depois de anos a igreja viu o seu primeiro batismo. Nós batizamos 17 pessoas naquele ano. E o Senhor trouxe novos membros. Quando terminou o ano, nós estávamos com mais ou menos 50 membros. Então aquilo deu uma vida para a igreja, né? Uma igreja que estava prestes a fechar as portas. Então aquilo deu uma acendida na igreja. E isso foi acontecendo. Ano após ano, o Senhor sempre acrescentando, todo ano tendo batismos. Quando foi por volta de 2015 para 2016, um irmão da igreja teve a ideia de começar a filmar as pregações. Vamos filmar as pregações, a gente vai colocando no YouTube. E eu resistia, dizendo, irmão, não acho que eu sou meio tímido, e assim, internet, tem Hernandes Dias Lopes, tem Augusto Nicodemus, Marcos Branconato, o que eu vou fazer no meio desses leões aí? Não tenho nada para dizer, contribuir. Mas uma irmã da nossa igreja se mudou para a Alemanha, e ela vivia implorando que eu gravasse pelo menos o áudio de um sermão para mandar para ela. Ela dizia, eu estou numa igreja luterana aqui que não fala nada com nada. Grava pelo menos o áudio da pregação, pastor Lima. Então, por causa disso, começaram as gravações. E aí, no início, a gente não fazia transmissão ao vivo, a gente só gravava a pregação e depois editava e colocava lá no YouTube. E aí, um dia eu olhei no canal da igreja, assim, poucas semanas, tinha 50 pessoas no canal, eu achei a coisa mais espetacular do mundo. Até perguntei se minha esposa tinha se inscrito, eu falei, isso aqui deve ser amigo, gente próxima. Mas uma coisa incrível que começou a acontecer foi que pessoas de Salvador começaram a assistir as pregações da nossa igreja e tomaram conhecimento que havia uma igreja batista regular, conservadora em Salvador, que pregava as doutrinas da graça. E os vídeos da igreja nessa época não tinham tantos acessos. Os vídeos que tinham muitos acessos tinham 200, 300. Isso para mim já era uma coisa extraordinária. Mas parece que as pessoas que estavam assistindo eram precisamente as pessoas que estavam precisando saber que em Salvador tinha uma igreja batista regular, conservadora, etc. Então, naquele ano de 2016, nós recebemos 40 membros novos na igreja que vieram através da internet. Tomaram conhecimento da igreja através da internet, assistiram as pregações. Então, essas pessoas, quando chegavam na igreja, elas já vinham mais ou menos sabendo como era a igreja. Olha, eu já ouvi os seus sermões, já sei como a igreja é. Então, assim, é só o Senhor colocar a gente ali na fila, como é o processo, mas nós já decidimos que aqui vai ser a nossa igreja. Então, o Senhor foi acrescentando. Quando nós chegamos em 2019, nós já estávamos com o nosso prédio comprometido. O nosso prédio é pequeno. Nós tínhamos na igreja 120 pessoas sentadas, apertado 120 pessoas. E teve uma programação de Natal em 2019 que foi um trauma para mim, que veio tanta gente, a igreja lotou, e os ar-condicionados queimaram tudo, e o povo passando mal, teve gente passando mal na hora que foi terrível aquele dia. E eu falei para os irmãos, está na hora da gente fazer alguma coisa. E aí o irmão Paulo, que também é engenheiro, fez um projeto de um mezanino para a igreja. Um mezanino, uma pequena galeria. Ia aumentar a capacidade da igreja, mais ou menos 85 pessoas, mais ou menos. E a gente ia retirar os bancos de madeira, colocar cadeiras semelhantes a essas. A gente ia subir a capacidade da igreja para mais ou menos umas 280 pessoas sentadas, folgadas. Apertado, daria 300 pessoas.
Então nós começamos em 2019 uma campanha para arrecadar R$75 mil, que era o valor do mezanino. E aí os irmãos sabem, igreja pequena, com orçamento apertado, os irmãos sabem muito bem como é a luta. E a gente fazendo das tripas coração, em um ano nós conseguimos juntar aquele dinheiro, R$75 mil. Em janeiro de 2020 eu fiz a assembleia na igreja, irmãos, nós vamos fazer o mezanino, vai funcionar assim, assim, aí o engenheiro apresentou um projeto, e eu falei que a gente ia mexer alguma coisa na fachada da igreja, porque a fachada da igreja era horrível, e a gente tinha que mexer em alguma coisa. Eu falei, olha, mas agora não tem dinheiro para fazer a fachada, a gente vai deixar, provavelmente vai ficar no tapume, aí, vamos colocar uns tapumes, vai ficar no tijolo, mas pelo menos vai estar fazendo alguma coisa, e à medida que for acontecendo, a gente vai tendo dinheiro no caixa, a gente vai realizando. Nós começamos a reforma numa segunda-feira, na terça-feira veio o decreto do lockdown. Imediatamente o preço de material de construção disparou e nós nos vimos obrigados a começar a transmitir culto ao vivo, porque o bairro da Pituba, o seu bairro classe média, era muito visado, irmãos, pelo poder público. E vocês sabem que o governo da Bahia é um governo de um partido anticristão. Então eles apertaram muito as igrejas, e as igrejas que estavam nos locais mais favorecidos acabavam sendo as mais visadas. Então a nossa estava nessa condição. Nós nos vimos na obrigação de nos lançar a internet de vez. Só que o nosso equipamento era tudo analógico, era tudo muito limitado, mas mesmo assim, com o que a gente tinha, nós resolvemos entrar nesse universo para tentar fornecer para os irmãos alguma direção, porque em Salvador foi horrível, não sei como é que foi aqui, mas em Salvador o terror que foi imposto nas pessoas era tão grande que as pessoas começaram a ficar dentro de casa trancadas e adoentadas na sua própria área. E a igreja, através das redes sociais, chegando na casa das pessoas, às vezes era o único canal de trazer alguma palavra de conforto para os irmãos. Nós começamos a fazer esse trabalho, mais ou menos um mês depois, todo o nosso equipamento de som queimou. Do microfone até o computador. E ali, nesse dia eu me desesperei. Falei, meu Deus, só pode ter um demônio enterrado nessa igreja. Não é possível. Tudo queimar, tudo, cabos, tudo. E nessa época da pandemia, os irmãos devem lembrar que os equipamentos de som, de computação, também dispararam de preço. Né, para a felicidade do irmão Judas, para a tristeza nossa. Então, os preços dispararam. E nós tivemos que fazer um investimento de comprar tudo novo. Tudo novo. Irmãos, nós gastamos R$70 mil para fazer esse trabalho. Isso os irmãos da igreja ficavam me ligando, pastor, para com a reforma, pastor, para com a reforma, a igreja vai ter problema financeiro, o senhor está com um filho que acabou de nascer, né? Eu tinha filha de 3 anos e um bebê recém-nascido, e os irmãos dizendo, pastor, o senhor está com um filho pequeno em casa, olha, se a igreja passar necessidade, o senhor vai ser o primeiro a sofrer, interrompa essa reforma. E aí eu falei, olha, eu não vou interromper, mas nós vamos um pouco mais devagar, até porque não estamos podendo fazer muito movimento, tem fiscalização, mas nós continuamos. Nisso tinha uma pessoa, nós estávamos transmitindo o culto, tem uma pessoa, eu chamo ele de anjo, eu nunca vi esse homem, eu nunca apertei a mão dele, eu nunca dirigi uma palavra a ele. Ele estava assistindo o culto da nossa igreja, e na hora dos avisos eu gostava de mostrar para os irmãos como é que estava a obra, isso era uma brincadeira, tinha os buracos enormes cavados lá, para fazer as sapatas do mezanino. Aí ele ia filmar lá, mandava filmar o buraco, mandava o menino pular lá dentro e fazia aquela brincadeira toda com os irmãos. E esse servo do Senhor, que é um brasileiro carioca, que mora nos Estados Unidos, tem negócio em Dubai. Ele estava assistindo o culto. E ele disse para a tesoureira, eu gostaria de fazer uma oferta para a reforma da igreja. E ele fez uma oferta de $70 mil. 70 mil dólares. Então, na época, convertidos, dava mais ou menos R$350 mil. Quando eu vi aquele valor, eu falei, irmãos, agora a gente não vai fazer mezanino.
agora a gente vai derrubar essa igreja toda. Nós vamos fazer tudo. Nós vamos fazer da parte hidráulica até o teto. Nós vamos derrubar essa igreja, nós vamos construir tudo, vai ser tudo novo, tudo refeito. E nesse meio tempo, apareceu o que eu gosto de chamar de uma pequena igreja na internet. Alguns irmãos começaram a ligar para a igreja, de outras igrejas, de igrejas neopentecostais, principalmente, dizendo assim: pastor, na verdade eles não falavam comigo, eles falavam com a tesoureira, eles falavam: ó, irmã Wanda, é o nome da tesoureira, irmã Wanda, a gente já escolheu essa igreja como nossa igreja, nós sabemos que está em reforma, mas a gente está acompanhando os cursos pela internet, nós já elegemos aí como sendo a nossa igreja, e nós só estamos esperando a reforma terminar para nos tornarmos membros daí. E a gente já queria começar a dar o dízimo. E essas pessoas começaram a dizimar. Foram mais ou menos 100 pessoas novas que ficaram contribuindo com a igreja. Então, mais ou menos no espaço de 4 meses, as entradas da igreja já tinham dobrado. E quando foi mais ou menos 6, 7 meses depois, as entradas da igreja já tinham quase que triplicado. E todo esse valor estava sendo empregado exclusivamente na reforma. Então nós começamos, espero que um dia vocês indo a Salvador tenham o privilégio de nos visitar. Nós realizamos tudo, fizemos com isolamento acústico, teto acústico, toda a parte de mídia, ar-condicionado, hidráulica. Nós fizemos tudo, irmãos. Passamos o ano inteiro. Nós reinauguramos a igreja em dezembro. E foi quando eu finalmente conheci esses 100 novos irmãos que estavam fazendo parte da igreja que eu chamava, né, a igreja da internet. Nós passamos um ano fazendo discipulado com esses irmãos, depois nós recebemos alguns por batismo, né? Nós batizamos 48 pessoas, e depois recebemos mais de 50 através de aclamação. E quando chegamos no final do ano, foram feitas as contas da reforma. A reforma completa da igreja, a fachada da igreja ficou linda. Hoje os prédios lá, os cafés ficaram pequenados diante da beleza da igreja. Hoje assim é o café que está do lado da igreja. Antes era a igreja que ficava do lado do café, agora mudou tudo, né? Um homem passou lá de frente à igreja e falou: rapaz, o que é que está construindo? Isso aí no passado era uma igreja. O que é que vai ser agora? Vai ser uma boate? Quando nós terminamos de fazer as contas da reforma, tudo que tinha sido feito, a igreja investiu R$850 mil. Então nós recebemos 350 de oferta, e esses outros $500 mil veio dos próprios irmãos da igreja. Nós não fizemos campanha. Eu não me senti em paz de ficar fazendo apelos. Só pedi que os irmãos se mantivessem fiéis, mas mesmo assim muitos irmãos simples, assalariados, irmãos ganham 3 a 4 salários, doando 5 mil, 10 mil reais. Isso aconteceu muitas vezes na igreja. Irmãos pobres fazendo isso. E nós terminamos essa reforma. E depois nós nos lançamos na reforma do prédio anexo, onde tem salas de aula, o departamento infantil estourado de crianças. Quando cheguei na igreja só tinha o meu filho, Gabriel, que agora está com 17 anos, só tinha ele de criança. Agora nós temos 70 crianças no departamento infantil. Está uma loucura para administrar isso. Então nós precisamos construir e reformar o prédio de salas de aula e construir mais salas e ampliar as salas. Nós gastamos o ano de 2021 todo fazendo isso. Esse trabalho ficou por aproximadamente R$1,5 milhão. E tudo isso, irmãos, é a fidelidade do Senhor. Eu estou contando isso para, primeiro, glorificar o nome do nosso Deus, e segundo, irmãos, para
despertar em você, quem sabe, essa confiança de que o Senhor é todo poderoso para revitalizar o trabalho que você está, a igreja que você está, e realizar uma coisa grande, uma coisa inimaginável. Eu fui formado para ser um pastor de igreja pequena. Eu me converti em igreja pequena. Minha experiência toda foi em igreja pequena. E eu estou praticamente reaprendendo a ser pastor. Nós estamos com aproximadamente 300 pessoas congregando conosco hoje. Nós vamos ter uma assembleia agora para receber novos membros. A secretária da igreja me falou que tinha 100 pessoas novas querendo entrar. Eu falei, pelo amor de Deus, não tem mais onde colocar as pessoas. Hoje a reforma que a gente fez já está tudo defasado. O número de cadeiras que nós temos na igreja já é menor do que o número de nomes que nós temos na nossa empresa. Então, nós estamos orando para que o Senhor nos dirija sobre o que vamos fazer, se nós vamos atrás de construir um prédio. Teve uma senhorinha que morreu atrás da igreja, que tem uma casa lá, se a gente tenta comprar o terreno da casa dela, só o terreno da casa dela custa R$1 milhão. É um bairro que os terrenos são muito caros. Se nós vamos construir lá alguma coisa, se vamos atrás de um outro local, ou se nós vamos criar mais um culto para sustentar a situação um tempo, para ver como é que fica. Nós estamos nessa fase de oração, e eu peço que os irmãos orem conosco. E o dia que for em Salvador, vão lá ver essa obra maravilhosa que o nosso Deus fez. E Deus tem chamado um povo ali. Mais de 95% da membresia da igreja do seu pastor é composta de ex-neopentecostais. Maioria, Igreja Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça, do Apóstolo Valdomiro, tudo aquelas seitas neopentecostais. Essas pessoas têm sido despertadas para o Evangelho verdadeiro e procurado igrejas à moda antiga para servir ao Senhor. Deus tem trazido esse povo pela misericórdia. Teve um pastor nosso que falou assim para mim: rapaz, esse monte de ex-pentecostal na sua igreja não está lhe dando trabalho, não? Eu falei, não, pastor, quem está me dando trabalho são os batistas regulares. Isso aí são tudo ovelha mansa, né? Gente fácil de lidar. Mas é isso, irmãos, eu queria dividir com vocês esse testemunho, louvar o nome do nosso Deus, e espero que isso também alegre o seu coração e desperte você para as possibilidades que o nosso Deus tem de realizar coisas grandes, magníficas, inimagináveis, revitalizar igrejas, corações de pessoas, salvar gente, fazer a bandeira do Evangelho ser levantada. Então, ore por isso. Quem sabe o Senhor queira fazer isso através da sua vida, do seu ministério e da sua família. Amém. Agora eu vou começar a pregar, tá bom? Que foi só o testemunho. Vamos fazer uma oração ao Senhor antes. Deus, eu agradeço muito a Ti por estar junto com esses irmãos. Nós louvamos o Teu nome por Tua grandeza. O Senhor é todo poderoso e realiza coisas magníficas através de pecadores. E nós rendemos ao Senhor o nosso louvor. E pedimos, Pai, que nesse momento o Senhor nos abençoe, enquanto lemos a Tua palavra, enquanto falamos um pouco a respeito de masculinidade. Que o Senhor, por Tua misericórdia, nos abençoe, e que Teu Santo Espírito seja um grande professor e mestre do nosso coração. Amém. Nós pedimos isso para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, eu quero conduzi-los ao texto sagrado, Josué capítulo 1. Vamos até lá, por favor. O foco hoje, irmãos, é falar com vocês um pouco sobre essa frase que Deus diz a Josué: ser forte e corajoso. Eu quero tentar explicar para os irmãos
compreensão que Deus tem me dado dessa frase. Quero dividir com vocês algumas coisas. Seus irmãos, que a abordagem tem que ser muito prática, até em sentidos mais estritos, não seria tanto uma pregação, no sentido lato da palavra, mas é muito mais uma investigação da biografia desse homem e de como Deus cumpriu de fato na vida dele esse mandamento que o Senhor colocou no início da sua trajetória: ser forte e corajoso. Quero lembrar aos irmãos que Satanás tem lutado para destruir a boa masculinidade bíblica. Tornou-se comum e até elogiável a figura do homem emocional, excessivamente sensível, frágil fisicamente nas emoções. Ser homem, a moda antiga, é considerado hoje em nossa cultura masculinidade tóxica. E engana-se quem acha que essa desmasculinização do homem é resultado da evolução da humanidade ou mero sintoma do nosso tempo. Na verdade, isso é parte de um projeto maligno, conduzido por homens ateus e pervertidos, os quais desejam destruir tudo aquilo que foi plantado pela influência do cristianismo no Ocidente. Em nossa geração, o movimento feminista, a revolução sexual, a chamada nova esquerda, são os principais motores que têm empurrado a elevação da figura da mulher e das minorias e o enfraquecimento do homem, da figura masculina, especialmente da postura do pai. E é por isso que eu quero falar com os irmãos a respeito desse tema, por isso que eu quero investigar com os irmãos uma teologia de masculinidade a partir dessa frase: ser forte e corajoso. E eu quero fazer isso tentando observar um pouco a biografia de Josué. Então esse é o nosso processo, se o Senhor nos permitir, mas vamos ler antes o texto sagrado, no verso 1 ao verso 9, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo ter dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Amém. Graças a Deus por sua palavra. Meus irmãos, essas palavras foram de Deus para Josué. Então, antes de tudo, convém a gente lembrar quem era Josué, quem foi esse homem. Poderíamos dizer que Josué era uma espécie de discípulo de Moisés. Algumas vezes ele é chamado de moço de Moisés. Ele era um tipo faz tudo, um ajudante, que funcionava como guarda-costas, como guerreiro, conselheiro. Ele esteve com Moisés cerca de 80 anos. Imagina, irmãos, uma formação
de 80 anos. 80 anos em que ele esteve diante do maior líder do Antigo Testamento. Ele acompanhou de perto todas as experiências que Moisés passou, os milagres que Deus realizou através daquele homem, as pregações que ele proferiu. Ele viu as manifestações do poder de Deus no meio do povo de Israel, mas ele também viu a rebeldia do povo, ele viu a hostilidade do povo contra Moisés, as murmurações, os juízos, os inimigos em derredor de Israel, e ele pôde assistir de perto cada uma das reações de Moisés diante desses desafios, as reações nos dias de alegria, mas também os momentos de tristeza, indignação, os acertos e os erros de Moisés. Irmãos, que formação magnífica esse homem teve, convivendo ao lado desse grande servo de Deus, presenciando manifestações tão grandiosas do poder de Deus. Josué e Caleb, vocês devem lembrar bem, eles foram os remanescentes daquele povo que saiu do Egito. Eu gosto de pensar em Josué e Caleb como uma espécie de conexão entre aquela geração que nasceu no deserto e aquelas promessas que foram realizadas, que foram feitas por Deus ainda no tempo do Egito, os milagres que Deus realizou, o êxodo. Então, Josué e Caleb, eles funcionavam como memórias vivas daquele tempo em que Deus fez maravilhas, tirou o povo da escravidão. Então eles funcionavam como conexões. A presença deles ajudava a formar uma identidade do povo de Deus, a história, quem eles eram, qual era a missão deles, o lugar deles nesse mundo. Eu gosto de comparar Josué e Caleb aos anciãos da igreja, aos homens que estão na igreja, que participaram da fundação da igreja, que viram o início do trabalho. Essas pessoas, elas são essenciais na manutenção da identidade, no ajudar a nova geração a enxergar os grandes feitos do Senhor no passado. Então Josué, ele tinha essa missão no meio do povo de Israel. Agora, qual era o trabalho dele? Essa é a segunda questão que eu quero levantar. Bom, antes de tudo, o trabalho dele era substituir Moisés. E meus irmãos, convenhamos, ocupar uma função que pertenceu a um homem do gabarito de Moisés não era uma coisa nada fácil. Entre os pastores, há um dito, eu não sei se utiliza aqui, viu, pastor, entre os pastores do Pará, mas lá no Nordeste é comum pastores dizerem mais ou menos assim: fulano está pastoreando na sombra de Cicrano. Então é para dizer das dificuldades que um pastor recém-chegado tem quando ele foi precedido por um pastor que foi muito bom, que passou muitos anos na igreja, que foi um homem brilhante, que foi um homem abençoador. Então, pastorear na sombra significa ser sempre objeto de comparações, de ter que lidar com a saudade que os irmãos têm do pastor que passou por lá, de ter muitas vezes dificuldades em gerir a igreja, porque a igreja já estava acostumada com o modo de ser do pastor anterior. Então criou-se essa frase, né? Pastorear na sombra de, né? Então, pastor que futuramente, né, daqui a uns 50 anos aí, for no lugar do pastor Iraci, ele vai ter esse negócio, né? Eu estou pastoreando na sombra do pastor Iraci. Esse homem é uma sombra que parece um eclipse, né? Que tomou conta da igreja toda. Então, irmãos, Josué, ele tinha de pastorear na sombra de Moisés, o homem mais importante da história do Antigo Testamento. Moisés, no Antigo Testamento, ele funciona como um tipo de Cristo. Cristo realizou a redenção, e a redenção realizada por Cristo no Novo Testamento, ela é tipificada por Moisés no Antigo Testamento. Então era simplesmente uma tarefa enorme. Mas além de substituir Moisés, nós lemos aqui em Josué capítulo 1, ele tinha de conduzir o povo à terra de Canaã. A tarefa dele seria atravessar o Rio Jordão e iniciar a conquista da terra de Canaã.
uma terra árida, que alternava planaltos e planícies, que ficava entre o rio Jordão e o Mar Morto. Só que essa terra não era uma terra desabitada. Os cananeus estavam presentes. 7 grandes nações cananeias estavam naquela região. E os cananeus, irmãos, eram um povo guerreiro. Era um povo que vivia em constante disputa territorial. Eles eram, tecnologicamente falando, mais avançados que Israel. Israel estava num momento que os historiadores chamam de Era do Bronze. Esse era o metal que Israel utilizava. Os cananeus, eles já estavam na Era do Ferro. Eles eram comerciantes, eles tinham uma cultura pujante, eles já tinham escrito, literatura, matemática. Os judeus ainda estavam na tradição oral. Provavelmente o único que teve contato com a escrita foi Moisés, porque foi educado no Egito. Ele veio liderando uma nação de ex-escravos, que não tinha soldados profissionais, exércitos, grandes cidades. E entre os povos que viviam na região de Canaã, todas essas realidades já estavam presentes. Cidades fortificadas, organizações militares. Basta vocês lembrarem das muralhas de Jericó, que do ponto de vista humano eram intransponíveis. Então Josué tinha um desafio tremendo. Além de substituir Moisés, ele tinha que liderar esse povo, entrando numa terra de povos poderosos. Vocês lembram a angústia dos espias quando foram lá e voltaram dando relatório, dizendo: olha, eles são gigantes, cidades organizadas, eles têm exército, nós não temos estrutura para poder enfrentar esses homens. Então Josué tinha esse desafio. Um outro desafio, além de substituir Moisés, liderar a conquista da terra, era o próprio cuidado com os hebreus. Ele tinha de liderá-los, ele tinha de ser modelo, ele tinha de ser estável, ele tinha de ser piedoso, ele tinha de discernir a vontade de Deus, conduzir os seus irmãos à obediência. E meus irmãos, todos esses elementos juntos, quando a gente os contempla, a gente para e pensa: que tarefa hercúlea esse homem tinha, que tarefa grandiosa esse homem tinha que carregar. E é aqui que entra o versículo que nós lemos, o versículo 6, que é repetido no versículo 9, versículo em que o Senhor diz para ele: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo entrar na terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então Deus chegou para esse homem que tinha uma tarefa enorme, e Deus disse para ele: ser forte e corajoso. E o meu objetivo principal aqui, irmãos, é investigar com vocês o que está embutido nessa frase: ser forte e corajoso. Antes de tudo, essa frase, seja forte e corajoso, ela diz que Josué deveria ser um homem espiritualmente forte. Ele deveria ter comunhão com o Senhor. No verso 8, nós vemos essa ideia, o Senhor dizendo: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então Deus está falando para ele: você precisa ser forte, no sentido de você ter uma comunhão comigo que seja frutífera. Você precisa ter vida de oração, você precisa rememorar o exemplo de Moisés, você precisa pegar esse livro da lei que já foi escrito por ele e consultá-lo, tomar decisões a partir dele, formar sua mente, liderar o meu povo a partir das minhas palavras. Então ele deveria ser forte nesse sentido. Mas ele também, irmãos, deveria ser forte e corajoso para lidar com a sua natureza pecaminosa, para lidar com as tentações da carne. Uma coisa muito interessante sobre os cananeus é que os cananeus eram muito imorais. Vocês vão lembrar lá no livro de Números, aquela história em que Balaque e Balaão se juntaram para tentar amaldiçoar o povo de Israel e não conseguiram amaldiçoar, mas antes de ir embora, o Balaão deu uma sugestão para Balaque. Ele disse o seguinte: olha, você mande as prostitutas cultuais seduzirem os hebreus,
eles vão seduzir os hebreus, e os hebreus, através do contato contato imoral com essas mulheres, eles então vão aderir aos nossos deuses e vão acabar pecando por idolatria. Foi isso que aconteceu. Vocês lembram que os hebreus, quando chegaram em Jericó, o primeiro lugar que eles pisaram foi no prostíbulo. Então você imagina aqueles homens criados no deserto, entrando numa cidade grande, e o primeiro lugar que eles estão visitando é um prostíbulo. Então os cananeus eram tremendamente imorais. Eles tinham religiões, práticas pagãs, em que eles mesclavam adoradores a deuses falsos com práticas sexuais. Então Josué tinha que lidar com isso. Josué tinha que conduzir o povo nisso. Por isso ele precisava ser forte e corajoso. Ele precisava ser corajoso nas suas emoções, no seu caráter. Ele precisava ser corajoso no sentido de dizer não para o pecado, dar as costas para as possibilidades de imoralidade todos os dias. Mas ele também, irmãos, deveria ser forte e corajoso emocionalmente. Isto é, ele tinha que enfrentar todas as pressões que um líder normalmente tem que enfrentar. Ele tinha que ser modelo enquanto estava lidando com os seus próprios pecados. Ele tinha que ter a palavra correta, ser disponível, acolhedor, amigo. Ele tinha que manter a visão geral do povo, ao mesmo tempo em que administrava as particularidades. Ele tinha que suportar a injustiça, a idolatria do povo, as reclamações daqueles que não fazem nada e exigem tudo, e as muitas críticas que ele teve que enfrentar durante a sua caminhada. E além disso, meus irmãos, ele tinha que lidar com seus filhos, com a sua esposa, sustentar a sua casa. Irmãos, muitas pessoas não suportam esse tipo de pressão. Tem muitas pessoas que não suportam a pressão da liderança e ao mesmo tempo ter que administrar os conflitos da sua própria alma e ainda ter que lidar com a formação dos seus próprios filhos. Não são poucos os líderes, até pastores, que caem no desespero e adoecem emocionalmente por não conseguir lidar com esse tipo de realidade. Mas Josué, ele tinha que ser robusto nas suas emoções. Ele tinha que ter ira controlada. Ele tinha que ser termostato na hora dos conflitos. Eu gosto de brincar lá na igreja que tem dois tipos de crente, né? Tem o crente termômetro e tem o crente termostato. E eu sempre falo com os líderes da igreja que os líderes da igreja vão ser termostato. Então o termômetro, vocês sabem, né? A temperatura subiu, o termômetro vai embora junto. O termostato, ele regula a temperatura do ambiente. Então quando o calor sobe, ele vai lá e dispara, e ele vai ali acalmando a situação. Esses são os bons líderes. Josué tinha que ser esse tipo de coisa, esse tipo de pessoa. Josué tinha que lidar com seus pecados. E lidar, irmãos, com os pecados, os fracassos da liderança, não é uma coisa fácil. Quando um líder fracassa, quando um pai fracassa, quando um pastor fracassa, quando um dirigente, um empresário fracassa, o efeito do seu fracasso é sentido por muita gente. Vocês lembram que um dos grandes fracassos de Josué foi lidar com aquela questão dos gibeonitas? Lembram dessa história? Os gibeonitas lá se fingiram de ser um povo não sei de onde, vestiram umas roupas velhas, pegaram os pães encolorados e fizeram de conta que vieram de longe para fazer uma aliança com Israel. E o texto diz que Josué recebeu aquele povo com a liderança de Israel e acreditaram na conversa daqueles homens. Então eles não são da terra de Canaã, se eles não são da terra de Canaã, então nós podemos fazer aliança com eles, nós só fomos proibidos por Deus de fazer aliança com o de Canaã. E o texto diz claramente que Josué não buscou ao Senhor. E aí, pouco tempo depois, descobriu que Gibeão era uma cidade próxima e que agora eles tinham um conflito, um problemaço, porque Deus tinha mandado expulsar, destruir todos os habitantes, mas eles tinham empenhado a palavra, dizendo que iam manter uma aliança com os gibeonitas. O texto diz que o povo murmurou contra Josué por causa disso, ele teve oposição, ele teve hostilidade, foi uma falha que ele cometeu na sua tarefa de liderança, e ele teve que lidar com a insatisfação dos seus liderados. E às vezes, irmãos,
um líder, um pastor, um pai, ele não consegue lidar muito bem com esse tipo de coisa, ele não consegue lidar com seus próprios fracassos, ele não consegue pedir perdão a Deus, receber o perdão de Deus, levantar a cabeça e continuar a vida. Ele às vezes continua olhando para o seu fracasso, e aquilo vai embaraçando as suas pernas, impedindo ele de prosseguir, de avançar para onde Deus quer levá-lo. Josué teve que lidar com essas fragilidades, irmãos. Então, quando Deus disse para ele: seja forte, seja corajoso, Deus estava falando também do seu interior, Deus estava falando das suas emoções, Deus estava falando do jeito de lidar com os seus próprios pecados, com os seus erros e com os seus acertos. Mas uma outra vertente, uma outra ótica para essa frase, ser forte, corajoso, é que ele tinha que ser forte também fisicamente. Os irmãos sabem que quando ele começou o ministério dele, ele não era mais um homem jovem, já era um homem de meia idade. E além de ser um líder, ele também era um guerreiro. Tem um relato muito interessante que me fez pensar nessa visão dele como um homem forte fisicamente. Foi quando uma confederação de reinos de Canaã atacaram os gibeonitas porque fizeram aliança com Israel. Eu não sei se vocês lembram dessa história, mas essa confederação de reinos cananeus do norte atacaram os gibeonitas porque haviam feito uma aliança com Josué. E aí chegou uma comitiva de gibeonitas dizendo: olha, Josué, você tem que ajudar a gente, nós estamos sendo atacados pelos reis de Canaã. E aí o texto diz que Josué formou um exército. Ele marchou 32 quilômetros até Gibeão, lutou contra os reinos do norte o dia inteiro, e o dia inteiro não foi suficiente para ele vencer a batalha. Ele orou a Deus e Deus parou o sol, e ele continuou lutando. Então ele lutou o dia inteiro e entrou na noite lutando. E quando eles venceram a batalha, eles voltaram 32 quilômetros para casa, para a sede deles, onde era Gilgal. Irmãos, se Josué tivesse uma pançona desse tamanho, vocês acham que ele ia conseguir uma faceta dessa? Vocês conseguem imaginar Josué assim, aquele líder como ocorrem nesses países de ditadura, aqueles homens obesos, terríveis, né? Parece que passa o dia inteiro comendo. Josué não parece ser um homem daquele tipo preguiçoso, que acorda tarde, que passa o dia enrolando, que trabalha de modo medíocre, sonolento, com má vontade. Eu não consigo imaginar esse homem desse jeito. Eu imagino Josué como um homem que acordava cedo, se exercitava, se alimentava de um modo equilibrado e que dava muito duro no seu trabalho. Ele tinha que tanto ser um líder para o povo de Israel, mas ele também tinha que estar com a sua forma física em dia para pegar uma espada e lutar ao lado dos seus irmãos israelitas no campo de batalha. Eu imagino ele assim. Vocês devem lembrar de Caleb, que chegou para Josué e disse: Josué, me dá esse monte aí. Eu tenho sido fiel a Deus, eu tenho 80 anos de idade, mas o meu vigor é como o de 40 anos. Então me dá esse, né? Eu acho que Caleb pensa no homem macho, né? Olha aquele homem, que homem espetacular. Eu me sinto como eu tivesse 40 anos, me dá esse monte que eu vou lá e vou guerrear, e vou ganhar, e vou expulsar, e de fato ele fez isso. Então, como é que vocês acham que Josué era? Vocês acham que Josué era esse homem preguiçoso, fraco, esse homem medíocre, preguiçoso? Definitivamente, irmãos, eu não consigo imaginar Josué assim. Vocês acham que Josué era aquele tipo de homem que, quando chegava em casa, depois de uma batalha, ele ia se deitar lá na rede dele, ficava passando tempo, assistindo jornal? Já trabalhei o dia inteiro, lutei uma guerra, agora aqui em casa, serviço com a mulher. Vocês acham que Josué era esse tipo de homem? O Josué 24, vamos lá, é um versículo muito conhecido, mas eu faço questão de ler com os irmãos. Isso aqui dá uma ideia de Josué dentro de casa. Eu falei muito dele aqui como líder, como guerreiro,
Mas deixa eu olhar com vocês um pouco ele dentro de casa. Josué, capítulo 24, versículo 15, talvez um dos versículos mais conhecidos do Antigo Testamento. Ele diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, essa declaração aqui é a declaração de um homem que conhece o coração dos seus filhos. Aqui não é a declaração de um homem que diz assim: eu vou forçar os meus filhos a servirem ao Deus verdadeiro. Não é isso. Aqui é a declaração de um homem piedoso, que pastoreou o coração dos seus filhos, que sabia que os seus filhos tinham fé em Deus, que conhecia a sua esposa, que sabia que os seus filhos eram verdadeiramente convertidos ao Deus verdadeiro e que ele e a sua casa de fato pertenciam ao Senhor. Então esse aqui é um retrato de um homem piedoso segundo o Antigo Testamento, um homem que trabalhava muito duro, mas um homem também que pastoreava a sua casa. Eu vejo, irmãos, esse como sendo o ideal de masculinidade do Antigo Testamento. O sujeito que acordava cedo, ia para o seu trabalho, trabalhava na lavoura, no gado, no comércio, seja lá o que fosse, e quando chegava em casa, cultuava a Deus com a sua família, e ainda depois, antes de dormir, colocava um sorriso no rosto da sua esposa, porque ter filhos naquela época era uma coisa muito, muito importante. Então eu entendo que tudo isso aqui está por detrás dessa frase: seja forte e corajoso, seja forte física, seja forte espiritual, seja forte emocional, seja forte como pai, seja forte como ministro, seja forte como guerreiro. Ele precisava ser forte em todas as áreas da vida. E eu vejo por detrás dessa ordem do Senhor, irmãos, uma espécie de chamamento, de vocação para todos nós que somos homens. Nós somos chamados a sermos fortes e corajosos. Nós somos chamados a ser homens de trabalho, homens que trabalham fora de casa e homens que continuam trabalhando dentro de casa. Dito isso, eu quero passar agora para algumas sugestões, conselhos, diante desse breve retrato da masculinidade de Josué. Eu já tenho falado, eu acho que eu falei isso da outra vez que eu estive aqui, e falei recentemente na igreja. Na igreja estou pregando ultimamente em 1 Coríntios, e eu tenho falado para os irmãos da igreja de uma palavrinha que é utilizada por Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. É uma palavra que é muito instrutiva, irmãos, do ponto de vista do ser homem. Então, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Que Paulo está dando uma espécie de um retrato da sociedade de Corinto, como é que aquelas pessoas viviam. E ele dá uma lista de pecados aqui que caracterizavam aquela cidade. E eu vou destacar uma palavrinha que está aí, ele diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Quero chamar a atenção de vocês para a palavrinha efeminados. Vocês estão vendo que tem efeminados e sodomitas. Sodomitas é um retrato da figura do homossexual. E o efeminado é a palavrinha grega malakos. Essa palavra é uma palavra muito instrutiva que nos ajuda a pensar um pouco o que é a masculinidade bíblica. A palavra malakos significa macio. É um sujeito que necessariamente não é homossexual. Ele pode ser, mas necessariamente não é. Ele é efeminado, isto é, ele tem trejeitos femininos, ele
ele pode falar como mulher, ele pode se vestir como mulher, ele pode ter uma sensibilidade tipicamente feminina. Então, de repente, ele pode ser um homem que, sexualmente falando, se sente até atraído por mulher, mas a sua postura, as suas palavras, modo de se vestir, aquela resistência, o tônus que normalmente faz parte da figura masculina, ele não possui. Então, esse é um malacós. Nós temos hoje, irmãos, uma geração de homens, de jovens que são malacós. Essa figura é a figura que tem sido muito elevada dentro da nossa sociedade e que infelizmente chegou dentro da igreja. Então nós precisamos lutar contra essa tendência. Eu acredito que os jovens, especialmente os jovens da igreja, eles deveriam ser os primeiros a dar uma resposta eloquente a essa tendência da desmasculinização, de mostrar, todo homem tem um lado feminino, todo homem tem uma... Tudo isso, irmãos, é besteira, tudo isso é mentira. Quando eu era garoto, foi a época que se popularizou a chamada calça unissex. Eu acho que nem existe hoje mais isso. Mas o que é o unissex? Único sexo. Ali já estava a semente do que hoje nós conhecemos por ideologia de gênero, que hoje já chegou a um certo ponto que praticamente eliminou a distinção entre sexo. Não existe mais homem e mulher. Existe não sei quantas mil possibilidades de gênero. Então essas tendências, irmãos, elas surgem com muita força hoje, mas vocês estão vendo que elas já faziam parte do mundo antigo, elas já faziam parte dos desafios da igreja de Corinto. Então Paulo está alertando aqui, homens, jovens da igreja, dizendo, vocês não podem se agir como mulher, vocês não podem falar como mulher, vocês não podem se vestir como mulher, vocês não podem se postar como uma mulher, vocês precisam ser masculinizados. Tem uma outra palavra no Novo Testamento que Paulo usa de varonilidade. Então é você se masculinizar. Então eu queria muito lembrar os irmãos, especialmente os jovens, a respeito disso. Os jovens deveriam dar uma resposta mais eloquente, acabar com esse negócio, essas roupinhas apertadas, camisa apertada, calça apertada, acabar com essas coisas, ser um pouco mais, inclusive um pouco mais conservador no seu vestuário. Vão chamar você de almofadinha, vão chamar você de... Tem uns apelidos aí, cada região tem uns apelidos que utilizam lá em Salvador, costumam chamar, isso é uma almofadinha, não sei o quê. Mas tudo isso são formas justamente de apequenar você, de fazer você se entregar a isso. O jovem cristão deveria mesmo se vestir de uma forma mais conservadora, usar umas calças mais folgadas, umas camisas mais folgadas, vestir-se um pouco mais conservador que os seus amigos. Está todo mundo, seu amigo, usando camisetinha, aí você vai e usa uma gola polo, está todo mundo usando gola polo, você usa uma camisa de botão. Você sempre ser um pouco mais conservador, porque, irmãos, a igreja, ela está se tornando a última e única guardiã da masculinidade. É a igreja. Não tem mais lugar disso. Não tem mais nenhum outro lugar que sustente a divisão entre homem e mulher, como foi estabelecido por Deus, como a igreja faz. Então nós temos que ensinar isso aos jovens. Os irmãos da igreja mais maduros precisam falar isso para os jovens. Então trazer os jovens para perto. Tem muitos jovens, na igreja que eu sou pastor, tem essa situação de jovens que estão de famílias destroçadas, que vieram para Salvador estudar, então não tem pai, não tem mãe perto, às vezes foi criado por parentes. Então essas pessoas chegam na igreja, eles não têm referencial de ser homem. Às vezes o pastor chega, meu filho, você tem que se vestir direito, meu filho, você tem que tirar esse brinco, né? Recentemente eu falei isso para um jovem que começou a frequentar a nossa igreja, ele se converteu ao Senhor Jesus verdadeiramente, e ele está naquela fase de descoberto, de andar com o Senhor. E eu cheguei para ele e falei, meu filho, você tem que tirar esse brinco, cara. Você tem que tirar esse brinco. Brinco é um acessório de mulher. Pastor, mas isso tem mudado. Eu falei, tem mudado, mas uma coisa que está mudando, né, o interior sempre demora um pouco mais para chegar a essas transformações, mas na capital elas vão acontecer mais rápido.
Uma mudança que está acontecendo agora são os homens usar batom. Verdade? Sabia disso? Cara, não, você é homossexual? Não, eu sou homossexual não. Eu sou heterossexual, mas eu uso batom. Falei, então se usa um brinco e não tem problema nenhum, qual vai ser a questão de usar batom? Qual vai ser a restrição? Não tem. Então nós precisamos falar essas coisas. Nós precisamos ensinar isso na igreja e dar uma resposta eloquente, irmãos, para a nossa geração, porque a nossa geração ela é muito carente de figuras de fato másculas. Agora deixe-me dar alguns conselhos de natureza mais prática. Homens, irmãos, acordem cedo. Acordem cedo. Já conversei com muitos homens em aconselhamento, jovens. Mas pastor, eu sou uma pessoa de hábitos noturnos. Irmãos, olha, a própria palavra já diz, é hábito. É hábito. Hábito é algo que denota costume, disciplina. Hábitos, eles podem ser desenvolvidos. Nós temos que lembrar que o dia é onde, no geral, a vida se desenrola. João 9, versículo 4. Vamos lá, por favor. João 9, versículo 4. Uma fala de Jesus aqui, que diretamente reforça isso que eu estou dizendo para vocês. João 9, versículo 4. O Senhor Jesus diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Eu sei que, irmãos, Jesus está falando aqui dia e noite no sentido metafórico, espiritual, mas eu quero chamar a atenção de vocês por que Jesus usa a metáfora dia e noite. Por quê? Porque no dia é quando o trabalho se desenrola. À noite, normalmente, é quando cessa o trabalho. Então Jesus utilizou essa metáfora para falar do reino espiritual, da sua missão, mostrando que no reino dos homens é assim que funciona. Eu sei que tem exceções, tem pessoas que trabalham de noite, homens que viram a noite trabalhando, mas aqui nós estamos falando, irmãos, de temas em termos gerais, que os homens precisam trabalhar durante o dia. E para você trabalhar bem durante o dia, você precisa acordar cedo, acordar com prontidão, você não ficar lá na sua cama. Eu tive um colega de seminário, era terrível esse cara, a gente foi vizinho no seminário, e ele, para se levantar 6 horas da manhã, ele colocava o relógio para despertar 4h30. E aí 4h30 os relógios dele despertavam, e depois ele despertando de 10 em 10 minutos, até às 6 da manhã. Então imagina que coisa terrível isso, e a gente lá 4 horas da manhã já estava incomodado com o relógio daquele sujeito despertando. Isso porque ele não tinha o impulso de, assim que o relógio despertava, já pular da cama, dar aquele golpe na preguiça e se levantar logo para fazer as suas atividades. Às vezes os homens são assim, coloca lá o celular e vai adiante, procrastinando. Aquilo vai virando um vício em você. E vai matando e vai fazendo com que a preguiça prevaleça sobre a sua vida. Então, acorde cedo, dê um golpe de imediatismo na sua preguiça, pense no Senhor. Salmo 117, Salmo 127, versículo 2, diz lá: aos seus ele dá enquanto dorme. Então você acorda, imediatamente eleva os seus olhos, o seu pensamento para o céu, faz uma oração de gratidão ao Senhor. Senhor, enquanto eu estava repousando, o Senhor estava provendo todas as minhas necessidades para esse dia, e você já levanta com esse espírito, imediatamente fale com Deus, leia a sua Bíblia. Você precisa alimentar a sua alma nas primeiras horas do dia. Martinho Lutero dizia que falar com Deus, em primeiro lugar, sempre será mais importante do que falar com os homens. Hoje a gente acorda, o primeiro impulso é pegar o celular, é visitar a rede social, é ver o que aconteceu, é responder 2, 3 mensagens, é olhar uns vídeos, o que foi atualizado, e às vezes
entra no dia nas suas atividades sem falar com Deus, sem orar, sem ler as Escrituras. Irmãos, nós precisamos ter um tempo na presença de Deus. Isso faz parte da masculinidade. Lembra que Deus falou para Josué: seja forte e corajoso, não cesse de falar do livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite. Então você precisa acordar, elevar seu pensamento ao céu, falar com Deus, ler a sua Bíblia, pedir proteção contra os perigos do corpo, contra os perigos da alma, contra as ações de Satanás. Você, para Deus cuidar dos seus sentimentos, da sua reflexão, para Deus te conduzir a decisões sábias, Deus abençoar seus familiares, orar pela igreja de Deus, pela expansão do reino, orar pelo dia do seu trabalho, para você formar caráter, pensar e agir como crente, resistir aos desafios, ser humilde, corajoso, enfrentar as muitas tentações. Essa é uma forma, irmãos, de se tornar forte e corajoso nas primeiras horas do dia, elevando seu pensamento ao Senhor. Terminado esse processo, é hora de trabalhar. Trabalhar, irmãos, é a nossa vocação mais básica, é o nosso chamado primário. Como é que nós devemos trabalhar? Nós devemos trabalhar com gratidão a Deus, e nós devemos trabalhar com diligência. Provérbios capítulo 12, olha lá comigo. Provérbios 12, verso 27, nós lemos assim: o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Então aqui vocês sabem, está lidando com o contexto que o homem, para sustentar a sua família, ele tinha que caçar. Imagina o cara que acorda 10 horas da manhã e diz: eu vou caçar. O que ele vai pegar? Não vai pegar nada. É isso? Ele é preguiçoso, ele não vai assar a sua caça, ele não vai conseguir alimento, o trabalho dele não vai dar fruto. Irmãos, o nosso primeiro chamado é trabalhar. O Senhor Jesus, em João 5,17, falou: o meu Pai trabalha até agora. Uma coisa muito interessante é você se inspirar em Deus como trabalhador. Você já parou para pensar nisso? Como Deus é na figura de alguém que trabalha? Deus é um trabalhador preguiçoso. Deus, irmãos, é um trabalhador caprichoso. Basta você olhar a criação. Deus fez uma criação bela, diversa. Deus fez uma criação detalhada. Nós temos o mundo visível e nós temos o mundo invisível, metafísico, que chama, que só pode ser visto nos laboratórios. Deus fez tudo isso. Deus é caprichoso. Deus gosta de beleza. Deus gosta de detalhes. Deus gosta de cores. Deus gosta de sabores. Uma coisa que eu vinha pensando no tempo desse, né? Se o objetivo de Deus era simplesmente nos alimentar, Ele podia ter preparado lá, irmãos, uma pasta cinzenta, sem gosto. Você jogava na boca e ali tinha todos os nutrientes que você precisa para viver e pronto. Mas Deus preparou para a gente tambaqui, churrasco, açaí. Que coisa maravilhosa, irmãos. Deus é caprichoso, Deus é detalhista, e eu creio que nós deveríamos nos inspirar no Senhor como um exemplo de alguém que trabalha, e tomarmos isso para a gente. Eu quero trabalhar como Deus trabalha. Eu quero ser caprichoso, eu quero ser dedicado, eu quero ser detalhista, eu quero fazer o melhor. Nós temos muitos versículos na Bíblia que falam sobre isso. O crente não pode ser preguiçoso, irmãos, ele não pode ser medíocre, ele não pode ser murmurador. A Bíblia chama a gente a trabalhar como se nós estivéssemos trabalhando para Deus. Então, o crente precisa ter organização. Suas coisas precisam ser organizadas.
Então tem crente lá que abre o guarda-roupa, né? A terra era sem forma e vazia. Uma coisa terrível, desorganizado, sujo, então bagunçado. Irmãos, Deus não tem negócio, participação com essas coisas. Nosso Deus é um Deus organizado, nosso Deus é um Deus harmônico, o nosso Deus é um Deus que valoriza a organização. Então você, como homem, deve se inspirar em Deus. Além de Josué ser um excelente modelo de um homem que trabalha, você também pode se inspirar no Deus de Josué, como sendo um exemplo de alguém que é caprichoso, de alguém que trabalha com excelência, que faz tudo para a glória, para o louvor do seu próprio nome. Então você pode fazer e trabalhar dessa maneira. Outra coisa que faz parte da masculinidade, você precisa se exercitar. Você precisa se exercitar. Lembra, irmãos, que nós somos uma unidade que tem uma parte material e uma parte imaterial. E essas duas partes, elas interagem, elas compartilham a mesma disposição. Então o homem, ele precisa ter força, agilidade, vigor. Lembra que a resistência física torna você mais apto para o trabalho da alma. Então se você está cuidando bem da sua saúde, está se alimentando direito, está fazendo lá o seu exercício, certamente você vai ser mais apto para realizar os trabalhos da alma e para cumprir a sua jornada semanal de trabalho que o Senhor te confiou. Uma coisa que eu tenho visto hoje, muito comum, inclusive na igreja que eu sou pastor, jovens sem força, jovens sem tons. Uma vez eu chamei um jovem desse, né, que eu meio que adotei como filho. Falei, hoje nós vamos ter um aconselhamento pastoral, espiritual aqui. Pastor, que legal. Falei, mas hoje a gente não vai usar a Bíblia. Faça aí 10 flexões. E ele subiu a primeira, não errou. Um garoto, um jovem, sem força alguma. Eu tenho visto isso, irmãos, jovens fracos, obesos, cansados. Alguns se casam cedo, começam a ter problemas com impotência, porque vivem uma vida de completo desleixo com a sua própria saúde, come que nem um jumento, e passam, entende mais de computador, de rede social, do que propriamente do que é a vida de um homem, do que é o funcionamento de uma casa, do que é a dinâmica de uma família. Então, o jovem cristão, o homem, segundo Deus, ele precisa cuidar da sua saúde, ele precisa ser forte fisicamente, como parte do seu processo de ser forte na alma. Eu tenho orientado os jovens da igreja, não sei, né, até